Olá, seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ajudar a recuperar o seu casamento, mesmo que ele esteja à beira do divórcio. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que, quando o casamento ele tá à beira do divórcio, quando o casamento ele tá já numa situação muito difícil, as mágoas elas são muito comuns, né? Então hoje a gente vai conversar sobre como se livrar dessas mágoas no casamento, né? Ainda mais quando é um casamento que tá nessa situação, que já teve muita exposição às mágoas. Então, pra gente começar a falar sobre isso, primeiro eu quero explicar para vocês o que é a mágoa. A mágoa é um sentimento que te acontece quando alguém te desaponta, quando você sofre uma injustiça e essa injustiça, ela te traz uma indignação. Essa indignação muito grande e essa necessidade de entender o porquê que as pessoas estão fazendo isso com você, elas te trazem essa mágoa. Então é isso que acontece, é isso que acontece dentro da gente. É esse entendimento de que alguém fez algo pra gente, a gente não sabe o porquê, a gente não merecia e a gente fica com esse sentimento ruim aqui dentro da gente. E a mágoa, ela pode vir sobre várias óticas, a gente pode pensar na mágoa. Quando a gente pensa primeiro na ótica envolvendo o homem e a mulher, ali o casal, a gente pensa no marido magoando, né, a esposa, ou a esposa magoando o marido, mas isso vem de pode vir de uma ofensa que ele te fez, pode vir de um desrespeito que ele teve com você, pode vir de algum tipo de agressão verbal, física, traição. Então, tudo isso pode te trazer mágoas. E além da mágoa ali entre o casal, tem as mágoas que você pode trazer também dos seus relacionamentos anteriores. Então, se você teve um relacionamento anterior em que o seu ex-marido, seu ex-companheiro, ele te ofendia, te desrespeitava, te traía, você se livrou do marido, né? Você mandou ele embora, mas você ficou com essa mágoa. E essa mágoa você carregou aí para o seu casamento atual. Então, essa é uma outra forma, uma outra ótica de ter a mágoa. Além disso, tem a mágoa também de parentes do marido. Então, seja sogra, sogro, irmão, irmã de marido. Pessoas que, em algumas circunstâncias, eles estão tentando a todo momento atrapalhar a relação de vocês. Então, se tá acontecendo isso no seu relacionamento, né? Se tem parentes aí do seu marido que querem atrapalhar a situação, fica muito difícil também. Porque você não quer... Quanto mais mágoa você tem, menos você quer ver eles pintados de ouro. Só que você também não pode afastar o seu marido das pessoas que ele conviveu a vida toda. Então, quando você tem essa influência da mágoa, fica muito mais difícil essa convivência. E além disso, tem a mágoa também dos enteados e enteadas. Eu quis separar aqui porque a gente sabe que pai, mãe, sogro, né? Sogro, sogra, cunhado, cunhada, acaba não vivendo mais com o casal, mas enteado, enteada, acaba fazendo parte da família. Então, quando você tem ali uma criança, né? Ou até um adolescente, adulto também, querendo disputar o lugar, o amor desse homem com você você tendo mágoa, né, por estar sofrendo essa injustiça, isso também atrapalha ali a relação, porque ela é um integrante da família, né, o enteado ou a enteada faz parte da família. Então, quando você tá com um sentimento de mágoa, é muito complicado essa convivência, e eu vou explicar aqui por quê. E assim, você pode falar pra mim, nossa, Carol, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo me livrar da mágoa. Você não consegue porque você ainda não sabe, mas fica aqui até o final que a gente vai conversar sobre isso. Se você quer recuperar seu casamento, por mais que ele esteja aí à beira do divórcio, fica aqui que a gente vai conversar sobre isso, tá bom? E agora, quero trazer pra vocês quais são os prejuízos da mágoa pra você como pessoa, como ser humano. O que acontece? Quando você tem a mágoa, é como se quando você tem a mágoa, você sofre, né, ali algo que fizeram com você, alguém fez alguma coisa pra você e você revive isso a todo momento.
E o que acontece com o nosso cérebro? O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar uma imaginação da realidade. Por exemplo, se você pensar, se eu te falar agora, se imagina cortando um limão aí, espremendo ele na sua boca e chupando bastante assim o caldo. Quando você imagina isso, o seu cérebro, eu até salivei, o seu cérebro, ele manda uma mensagem pro seu corpo de que aquela situação ela tá acontecendo, você está chupando limão e ele manda imediatamente a saliva para nossa boca. Então, o que o nosso cérebro fez aqui? Você imaginou uma situação, ele entendeu aquilo como uma realidade e ele mandou a resposta que ele precisava mandar. Agora, quando você se expõe repetidas vezes aos episódios de mágoa, né? Você revive aquele momento, o que você está fazendo? O que você está mostrando ali para o seu cérebro? Que você está num estado de estresse. E o cérebro, quando ele está no estado de estresse, ele manda uma resposta bioquímica para o nosso organismo, liberando cortisol, adrenalina, noradrenalina. Esses 3 hormônios aí em conjunto, eles são responsáveis por colocar o nosso organismo num estado ou de fuga ou de luta. Então, é um estado, assim, de total estresse, de total alerta. E quando você estimula repetidas vezes esse estado de colocar o seu corpo em alerta, você acaba trazendo uma resposta para o seu organismo que vai te trazer problemas ao longo prazo. Como, por exemplo, uma arritmia cardíaca, que é aquele descompasso, né, do coração, aquele batimento aí desregulado do coração. Você pode trazer um aumento da sua pressão arterial, né, a famosa hipertensão. Olha só o prejuízo que ter a mágoa fisiologicamente pode causar em você. Fora todos os outros prejuízos que você já sente, que você já sabe. Mas esse é um que eu quis trazer para vocês terem o entendimento que não é só o prejuízo mental, é o prejuízo físico também, prejuízo para sua saúde física também. Então, é importante vocês terem esse entendimento. Além disso, tem o prejuízo para o seu relacionamento. Por quê? Quando você tá carregada por mágoa, as suas reações, elas mostram isso. Então, se você tem uma determinada situação com seu marido ali, em que você antes reagia normalmente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. O marido deixava a toalha na cama e você brigava, mas tudo bem. Agora, depois daquele episódio em que você guarda essa mágoa, toda vez que acontece esse episódio de deixar a toalha na cama, você já lembra de tudo que ele faz com você, de tudo que ele já te aprontou, do tanto que ele já te magoou, e ele traz tudo, e você traz tudo isso para sua comunicação, e aí você começa a comunicar com amargura, você traz aquelas palavras que ofendem, e aí é como se você começasse a fazer tempestade em copo d'água. É isso que acontece quando você tá carregada de mágoa, você acaba tendo reações que antes você não teria. E até você se espanta com isso. Você fala, nossa, mas o que tá acontecendo comigo? Eu não era assim, eu não falava desse jeito. É isso. E aí, o marido, ele começa a te enxergar como uma pessoa amargurada, como uma pessoa negativa. E você, nesse estado, não é o jeito que ele quer estar do seu lado, entendeu? Ele não quer estar do lado de uma pessoa amarga. Tudo bem, você pode falar, Carol, mas ele me magoou. Eu sei, a gente vai falar disso, mas você entende como guardar essa mágoa, ela não te ajuda? Muito pelo contrário, ela só te atrapalha, porque ela faz com que ele nem queira ficar mais do seu lado, de tão amargurada que ele te vê, certo? Então, e esse é um dos prejuízos. E além disso, quando a gente pensa na mágoa relacionada a parentes do seu marido, pai, mãe, irmão, irmã, quando tem enteado, enteada, o que causa essa mágoa? Causa um distanciamento seu do seu marido. Por quê? É como se virasse uma bola de neve. Você tem a mágoa ali de uma determinada pessoa querida dele, você tem essa mágoa, e aí o fato de você estar nesse estado de mágoa, a sua comunicação, ela traz essa dureza na voz, essa dureza no modo que você fala. E aí o seu marido, ele não gosta do que vê, não gosta do jeito que você tá tratando a família dele. E aí as brigas, elas se intensificam.
o distanciamento ele se intensifica. Então, nesse caso aqui, quanto mais você quer estar perto do seu marido, quanto mais você ama, quanto mais você quer estar junto e você vê as pessoas querendo atrapalhar, mais você vai trazer essa mágoa e vai conseguir só o distanciamento do seu marido. Por isso que também manter essa mágoa das outras pessoas não te ajuda, certo? E aí você pode falar assim pra mim, Carol, mas eu não posso ser falsa, como que eu... Tudo bem, tem uma minha sogra ou a minha enteada, ela faz mal pra mim, eu tenho mágoa dela, mas eu não consigo ser falsa, não dá, eu não consigo agir naturalmente. E eu não quero que você haja assim, eu não quero que você seja falsa, porque isso também não vai te ajudar. Não adianta eu falar aqui pra você, não, você tem que agir assim, porque isso vai fazer mal pra você. E a minha ideia aqui, quando eu penso em recuperar o casamento, eu quero que isso seja feito e que isso seja feito com o menor dano possível pra você. Por isso que eu estimulo tanto a sua melhoria como pessoa, a sua melhoria como mulher, o aumento da sua autoestima, pra você ser forte e inteligente o suficiente pra você conseguir fazer o que precisa ser feito, entendeu? Sem causar danos pra sua saúde. Então, eu não quero que você realmente seja falsa com ninguém. O que eu quero que você entenda é que quando a gente pensa em mágoa, quando a gente pensa de uma pessoa da família dele e que vai trazer briga aí pro relacionamento, a gente tem que fazer perguntas certas na nossa cabeça. A gente tem que direcionar o nosso cérebro. Funciona mais ou menos assim. Você se imagina num quarto escuro e que você tá vendo só uma portinha bem estreita ali. E aí, nessa portinha estreita, você só tem uma possibilidade. Só que, quando você faz as perguntas certas, quando você direciona o seu cérebro, é como se você acendesse mais uma luz aí nesse quarto escuro e você conseguisse enxergar outras portas, você conseguisse enxergar outras possibilidades. Então, quando a gente pensa numa pessoa fora ali do casamento, ou até o seu marido mesmo, que te magoa, uma pergunta que eu quero que você comece a fazer a partir de agora é: o que essa pessoa passou ou passa que eu ainda não sei? Ou que eu sei, mas eu não reflito sobre isso? E aí você vai acender mais uma lâmpada aí no seu cérebro. E você vai conseguir ter outras percepções, você vai conseguir enxergar outros caminhos. E sabe o que a gente está fazendo quando a gente pensa nisso? A gente está estimulando a nossa compaixão. A gente vai falar disso mais pra frente um pouquinho, mas se der eu trago em outros vídeos pra vocês, em outras lives. A compaixão. A única forma da gente se livrar da mágoa naturalmente, e não assim, fingir que esqueceu. A única forma da gente se livrar da mágoa naturalmente é quando a gente começa a exercitar essa compaixão pelo outro. Tá? Mas vamos dar continuidade aqui e depois a gente volta nesse assunto. Então, vamos lá. Qual que é o jeito errado de tentar se livrar da mágoa? O jeito errado de tentar se livrar da mágoa é tentar ficar revivendo ela. Então, aconteceu algo ali com você, né, no seu casamento, você deixa com que esse pensamento ele venha, com que todo esse sentimento de mágoa venha, você não impede isso, e você deixa ele vir, e você estimula tanto o seu cérebro, você estimula tanto o seu organismo a esses níveis de estresse, que tem uma hora que você precisa extravasar. E aí você vai, você chora, e você fica aliviada. E isso não ajuda. Por que não ajuda? Porque você não está resolvendo a raiz do problema. Entendeu? Então, quando você é exposto a uma mágoa em que você fica todo o tempo revivendo ela, e aí você chora chora ou grita ou berra pra poder aliviar, você alivia só aquele sintoma daquele estresse que você causou. Eu sei que parece duro o que eu vou falar, mas é você que tá causando isso. Você pode falar, não, Carol, mas foi ele que me magoou. Tudo bem, ele te magoou uma vez. Você tá revivendo quantas essa uma vez? Ele me magoou 2 vezes, tudo bem. Quantas vezes você tá revivendo? Quantas vezes você tá estimulando e colocando o seu corpo num estado de estresse, num estado de mágoa, num estado bioquímico que não te ajuda em nada? Você entendeu?
É disso que eu tô falando. Então, quando você revive esses momentos, é como se eu falasse pra você, se eu tivesse uma pedra no seu caminho e todo dia você batesse o dedão naquela pedra. E aí, depois que você batesse o dedão naquela pedra, você fosse lá, passasse um remedinho e aliviasse. Aí você bate amanhã de novo, passa um remedinho e alivia. Esse alívio, ele não vai resolver o problema que é tirar a pedra dali. Entendeu? Por isso que é importante se livrar e as pessoas fazem isso. Esse é um jeito errado. Então, começa a prestar atenção nos jeitos errados que eu tô falando aqui. Se você estiver cometendo algum desses, já fique esperto aí porque não vai te ajudar. Não é assim que você se livra da mágoa, tá bom? Então, o primeiro jeito errado é esse. É você ficar revivendo esse momento e achar que isso vai te ajudar. Não vai te ajudar. Segunda coisa, é você achar que você mandando seu marido embora, que tudo bem, ele te magoou, ele te traiu, ele te ofendeu, te desrespeitou, você mandando ele embora vai resolver. Não vai resolver. Sabe por quê? Porque você manda o marido embora, mas a mágoa ela fica. E você carrega essa mágoa para os seus outros relacionamentos, porque você fica com o que a gente chama de memória ferida. Você fica com aquela mágoa dentro de você. Então esse é um erro também. Certo? Você fica, manda ele embora ou fico do jeito que tá, aceito do jeito que tá. Não, nenhum nem outro. Eu vou ensinar aqui pra vocês o jeito certo. Mas mandar o marido embora sem antes se livrar da mágoa também não te ajuda em nada. Porque você vai carregar essa mágoa. Se você não aprender como se livrar dela, não adianta se livrar do marido. Não adianta. A Elisete tá falando pura verdade. É isso mesmo, Elisete, é isso. Certo, gente? Então, o terceiro erro aqui, terceiro erro de tentar se livrar da mágoa é se vingando. Quantas pessoas eu não escuto falando que se vinga? E me fala, eu quero saber se vocês conhecem uma pessoa que se vingou e tá super feliz e realizada. Tá. Aí, o marido me desrespeitou, eu vou desrespeitar também. O marido me traiu, eu vou trair também. Paga com a mesma moeda, sabe? E sabe por que não resolve isso? Não te tira a mágoa? Além de não te tirar a mágoa, você passa por cima dos seus valores. Porque aí você começa a fazer coisas que você nem faria no seu juízo. Você nem, sabe, nunca pensou em trair o marido, sabe? Nunca pensou em fazer isso. Você sabe o desrespeito que é. Por mais que ele não saiba, você sabe. E você passa por cima dos seus próprios valores só pra poder se vingar. A vingança, gente, a gente não tem o direito sobre a vingança. A Bíblia fala isso. A única pessoa que pode se vingar e que tem esse direito é Deus. E sabe por quê? Porque Ele é o único que sabe qual a vingança justa para cada pessoa. Está na Bíblia. Então a gente tem que contar com Deus para fazer a vingança justa que Ele considera justa, não o nosso entendimento de vingança. É o entendimento dele. É isso que a gente tem que fazer. Você entendeu? É muito importante entender isso. E aí é o mesmo sentimento. Você fala, eu vou me sentir mais aliviada. É aquele alívio momentâneo. Alívio momentâneo não resolve o problema. Não resolve. Vocês precisam ter isso na cabeça de vocês. Certo? Então, antes de falar do jeito certo, eu quero falar assim pra vocês que a primeira coisa que é importante vocês entenderem é que, e eu quis trazer pra vocês, vocês estarem presentes para todo esse prejuízo que a mágoa traz pro seu casamento e pra sua vida, principalmente. Olha o tanto de coisa que eu falei aqui sobre a mágoa. Seja a mágoa do seu marido, seja a mágoa de relacionamentos anteriores, seja a mágoa de sogro, sogra, seja a mágoa de enteado, enteada. Todos esses cenários, nenhum desses contribui para a melhora, para a recuperação do seu casamento. E se vocês estão aqui hoje é porque vocês querem recuperar o casamento de vocês, não é? Então, vocês precisam estar presentes pro quanto de problema que a mágoa traz. O que acontece? Quando você tem, por exemplo, se você fala assim, não, então eu não consigo perdoar, eu vou me livrar do meu marido. E aí aí depois acontece alguma coisa, você fala, não, acho que eu consigo. Não, agora eu não vou conseguir mais. Aí, o que acontece? Quando você fica nesses altos e baixos, você não consegue tomar um rumo na sua vida, porque você sempre fica com aquela indecisão. Fico ou não fico? Mando embora ou não mando? Vou embora ou não vou?
Então é importante você entender que você mandar o seu marido embora não vai resolver sua mágoa. Então, olha, eu te mostrei três caminhos, né? Esse primeiro caminho, que é você tentar ficar num casamento tentando seguir, mesmo com essa mágoa, esse é um caminho. E esse caminho, ele não vai te levar pra recuperar seu casamento. O segundo caminho é você se livrar do seu marido, mas ficar com a mágoa, também não vai te ajudar a recuperar o seu casamento. E o terceiro caminho, que é o que eu vou mostrar pra vocês, e o que eu segui, é o de se livrar da mágoa e sim recuperar o seu casamento. É esse caminho que eu quero mostrar pra vocês. E esse caminho, ele só é possível se você se livra da mágoa. Quando você se livra da mágoa, toda a sua comunicação, toda a sua forma de agir, ela muda naturalmente. Ela não tem mágica. É só você se livrar, entendeu? Esse foi o caminho que eu trilhei e é esse caminho que eu quero mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Qual que é o jeito certo, então, já que vocês não vão abrir mão do casamento e que vocês não vão mais viver cheia de mágoas? O único caminho, gente, é o perdão. É o perdão. Não tem discussão. E aí você fala, não, é difícil, eu não consigo, eu já tentei. Mas você tentou do jeito certo? No Elo no Lar, que é o meu treinamento, eu ensino um processo. O perdão, ele é um processo. Não é eu te falando 2, 3 coisas aqui que você vai desligar essa live e falar, eu perdoei. Não é assim que funciona. Envolve uma série de coisas que a gente tem que falar aqui. E hoje eu tô trazendo algumas delas. Mas o que eu quero trazer de mais importante aqui hoje é você entender que você precisa se livrar dessa mágoa, que você não precisa abrir mão do seu casamento e que você precisa ir para o caminho do perdão. Quando você entende isso e quando você tem clareza disso, você só tem um caminho, que é o de se empenhar em perdoar. Entendeu? É de se empenhar. Esse processo, ele envolve mudança de comportamento, ele envolve um entendimento muito maior do casamento, um entendimento do casamento como além de um sentimento. Porque é muito fácil a gente falar assim, ele me magoou 1, 2, 3 vezes, eu mando ele embora. O amor, ele não é só isso. O amor ele não é tão banal, tão simples, que vai só pelos nossos sentimentos. É a mesma coisa quando a gente pensa na maternidade. Imagina a gente acordar de madrugada, toda noite aí, ter que dar mamar com o peito sangrando. Se a gente fosse só pelo nosso sentimento de dor, a gente parava. Mas a gente não para, porque é amor. Porque o amor, ele vai além do que a gente sente. É por algo muito maior. Então é isso que o processo de perdão, ele envolve. E eu também não quero que vocês achem que, eu vou perdoar, eu vou esquecer, vou não pensar mais nisso. Isso não é perdoar também. Isso não faz parte do perdão. Tem uma frase que um teólogo americano, ele é autor de vários livros, ele se chama Lewis Smedes. Ele falou pra gente saber realmente se perdoou. Você saberá que perdoou quando, ao lembrar-se daqueles que o feriram, sentir-se capaz de desejar o bem a eles. Então você só vai saber se você conseguiu perdoar, se você conseguir fazer isso. Se você lembrar das pessoas que te feriram e desejar o bem pra elas. É isso que a gente tem que fazer. E é realmente o que a gente estava falando, né? A gente tem aí todos os desafios no nosso casamento, em que a gente tem a mágoa sempre influenciando. A gente tem a mágoa sempre atrapalhando mesmo na nossa comunicação. A mágoa, ela é como se fosse um prisma, que você fala uma coisa, só que aí quando você passa por esse prisma, a pessoa entende outra. Porque você já tá tão magoada que você começa a criar rótulos, você começa a fazer generalizações, você fica desacreditado. E tudo isso é a mágoa que traz. Por isso que a gente precisa entender o quanto é importante se livrar das mágoas. E quando a gente pensa na relação com as outras pessoas, com os familiares, a gente tem que entender que sogro e sogra sempre vão ser os pais deles. Sogro e sogra sempre vai estar na vida do seu marido. Então, você tentar também fazer para que você sinta menos mágoa, você se afastar, você acaba afastando seu marido e isso não vai ajudar em nada o casamento de vocês. Entendeu? Mas a minha sogra, ela quer atrapalhar a gente.
Vamos olhar com compaixão, vamos fazer aquilo que eu falei pra vocês. Primeiro, quando a gente pensa em perdão, a gente tem que querer perdoar. E não querer perdoar porque a gente quer ficar bem. A gente tem que querer perdoar porque é isso que Deus ensina pra gente. A gente não reza todo dia no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos? Então, como que a gente tá perdoando? A gente tá perdoando mesmo? Ou a gente perdoa só o que a gente quer? Porque não é fácil perdoar, mas é o que Deus pede. A primeira coisa que a gente precisa ter como entendimento é isso. É essa obediência. A gente tem que querer perdoar porque é o que Deus quer que a gente faça. Como que a gente vai viver numa sociedade, em família, com as pessoas, se a gente não começa a exercitar o perdão? Se a gente quer só que as nossas necessidades sejam atendidas? Às vezes essa pessoa que você que te magoou, que te ofendeu, você sabe claramente te ofendeu, às vezes essa pessoa, ela passou por situações na vida dela em que hoje você não consegue entender, porque você não conhece, você só conhece o que você está sentindo, você não conhece o que o outro está sentindo. E com o marido também. Às vezes, ainda mais homem que é fechado, às vezes você tá num casamento em que seu marido ele é fechado com você, ele não conversa muito, e você acha que tá tudo bem, você vai seguindo, ele não te fala o que tá sentindo, só que esse sentimento que ele tem faz ele agir do jeito que ele age, faz ele ser grosso. O que será que tá acontecendo com ele? Então a primeira coisa que vocês precisam começar a se perguntar relacionada a essa pessoa que magoou vocês, entendeu? E parar de reviver. Parar de reviver esses sentimentos, parar de reviver a todo momento. Veio o pensamento, a gente tem o domínio. A gente tem o domínio sobre isso. A gente tem o domínio sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos. Porque lembra, o sentimento ele é causado por um pensamento. Então se a gente começa a pensar, a gente percebe. Você começou a pensar, você imediatamente começa a sentir o que você estava pensando. Então começou a pensar, começa a ficar esperta para isso. Entende? Muda o foco. Não deixa vir. Não deixa vir essa mágoa. Você tem o domínio sobre isso. Você tem esse controle. A gente precisa só usar. Mas ter a gente tem. Ah, eu não consigo. Começa a usar. Agora você sabe, você tem esse controle. Começa a usar. Eu me recuso a me sentir ofendida. Eu me recuso a me sentir magoada. E por quê? Porque agora você sabe tudo que causa pra você. Você sabe que causa problema na sua fisiologia. Você sabe que isso muda as suas reações. Você sabe que isso muda o seu comportamento com as pessoas. Você sabe que isso vai fazer você nem querer ver as pessoas pintadas de ouro. As pessoas que te magoam, as pessoas que te ofendem. Você vai se afastar, vai afastar seu marido. Olha o prejuízo da mágoa. Então é isso que vocês têm que fazer, gente. Se você quer recuperar o seu casamento, por mais que ele esteja à beira do divórcio, entenda que não vai ser fácil o processo do perdão. Eu vou trazer um vídeo falando só de perdão aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Mas é importante você entender que essa mágoa ela não te ajuda e que desistir também não é uma opção. Então agora o que resta é você aprender a perdoar, certo? Não vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas é o caminho que vocês vão aprender a seguir e eu vou ajudar vocês nisso, tá bom? O que mais que eu tinha pra falar com vocês? Eu acho que era isso. E aí, se alguém tiver alguma pergunta aí que entrou sobre esse tema, se quiser falar. Eu vi que teve algumas pessoas que escreveram, né? Ó. Elisete escreveu, a mágoa faz mal pra gente e não pro outro. Exatamente, Elisete. É aquilo que a gente fala, né? É como se a gente estivesse tomando um copo de veneno, querendo que o outro morresse. Então, você quer que o outro morra, você fala, você vai morrer. Aí você vai e você toma o copo de veneno. É isso que a mágoa faz. E às vezes, a pessoa ela não tem nem noção do quanto ela magoou a gente. Elas não têm esse entendimento de que a gente tá tão magoado assim. Não consegue ter essa compreensão. Porque isso só vem desse ressentimento. É ressentir. Sentir repetidas vezes. É a gente que está intensificando, fazendo com que isso vire uma bola de neve.
entendeu? Às vezes a pessoa que bateu, eles falam, né? A pessoa que bateu nem lembra que bateu. Mas a que apanhou, ela não esquece. É isso que acontece mesmo. Tá bom, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que é isso. Obrigada. Tenha um ótimo final de semana. A Iracema escreveu. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Iracema. Tchau, tchau, gente. Bom dia pra vocês.